O que é o efeito estufa e os efeitos da ação antrópica sobre ele. O efeito estufa é um fenômeno natural e essencial para a vida na Terra. Ele está relacionado com a retenção da radiação solar que atinge a superfície terrestre por meio dos gases atmosféricos, que fazem com que a temperatura da superfície da Terra seja favorável à existência de vida no planeta. Se o efeito estufa não existisse, a temperatura média da superfície da Terra seria de 18 graus, ao invés dos 15 graus que a gente tem hoje. Ou seja, seria 33 graus menor. Parte dessa radiação é reemitida e volta para o espaço, enquanto que o restante é absorvido pela atmosfera pelos gases do efeito estufa. E ela pode ser reemitida para a superfície terrestre, o que permite o aquecimento do planeta. Esse efeito impede o resfriamento do planeta, mantendo a temperatura terrestre. O aumento da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera pode gerar consequências negativas e indesejadas, porque o acúmulo desses gases aumenta a capacidade de absorção da radiação solar na atmosfera. Isso retém uma maior quantidade de energia solar, que será transmitida de volta à superfície terrestre, causando um aquecimento que gera consequências danosas, como, por exemplo, o aquecimento global. A emissão de CO2 ela está relacionada a várias atividades humanas, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. As consequências negativas do efeito estufa surgem com o aumento acelerado da concentração do dióxido de carbono e também de outros gases na atmosfera, que modificam consideravelmente a intensidade deste efeito. A ação do homem favorece o desequilíbrio no clima. As atividades humanas podem aumentar a quantidade de calor retido na superfície terrestre. A poluição atmosférica agravou-se com a Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XVIII na Inglaterra, quando o movimento migratório da população rural aumentou em direção às cidades, e as atividades que eram baseadas na queima de combustíveis fósseis cresceu exponencialmente. Como ocorre a inversão térmica? A inversão térmica é um fenômeno atmosférico muito comum nos centros urbanos e industrializados, principalmente naqueles localizados em áreas cercadas por serras ou montanhas. Normalmente, a inversão térmica acontece no final da madrugada e no início da manhã, em particular no período do inverno, visto que nessa estação, tanto o solo quanto o ar registram temperaturas mais baixas, que próximas do solo podem chegar abaixo de 4 graus Celsius. O índice pluviométrico é menor durante o inverno. Isso é um fato que dificulta a dispersão dos gases poluentes. Com isso, resulta na impossibilidade do ar frio se elevar, faz com que ele fique retido nas camadas mais baixas da atmosfera, enquanto o ar relativamente mais quente, que ocupa as camadas mais elevadas da atmosfera, não consegue descer. Esse processo ocorre quando o ar frio, que é mais denso, é impedido de circular por uma camada de ar quente, que é menos densa, provocando assim uma alteração na temperatura. Outro agravante da inversão térmica é que a camada de ar frio fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre,
com uma grande concentração de poluentes. Sendo assim, a dispersão desses poluentes fica extremamente prejudicada. Isso forma uma camada de cor cinza oriunda dos gases emitidos pelos automóveis, pelas indústrias. E é importante ressaltar que a inversão térmica é um fenômeno natural, sendo registrada em áreas rurais e com baixo grau de industrialização. No entanto, sua intensificação e seus efeitos nocivos se devem ao lançamento de poluentes na atmosfera, o que é muito comum nas grandes cidades atualmente. Smog é o termo usado para definir o acúmulo da poluição do ar nas cidades, que formam uma grande neblina de fumaça no ambiente atmosférico próximo à superfície. A palavra smog é justamente a junção das palavras smoke, fumaça, e fog, neblina. Esse fenômeno prejudica a qualidade do ar e também diminui a visibilidade nos ambientes urbanos. Um dos elementos responsáveis pela formação e acumulação do smog no espaço das cidades é a inversão térmica. Existem dois tipos de smog: o fotoquímico e o industrial. O smog fotoquímico acontece quando há liberação de gases altamente prejudiciais, tais como os óxidos de nitrogênio, NO e NO2. Esses elementos químicos participam de reações fotoquímicas sobre a presença da luz, que provocam a geração de outros poluentes, como o ozônio troposférico, O3, o ácido nítrico, HNO3 e outras substâncias altamente prejudiciais à qualidade do ar. O principal aspecto do smog fotoquímico é a sua cor avermelhada ou marrom, em razão da configuração dos compostos que o integram. Seu pico diário de concentração costuma ser por volta das 10 horas e 12 horas, quando o índice de luminosidade é maior e mais intenso. O smog industrial é aquele produzido pela fumaça expelida pelas chaminés das indústrias e ocorre quando estas se aglomeram em espaços urbanos densamente povoados, gerando o acúmulo de gases tóxicos no ambiente. Nesse caso, a inversão térmica acima citada torna o problema ainda mais grave, pois a falta de movimentação das massas de ar faz com que uma nuvem de cinzas permaneça estacionada sobre o ambiente. Atualmente, as cidades que mais sofrem com esse problema encontram-se em países subdesenvolvidos ou emergentes industrializados. A combustão e os processos fotoquímicos e de oxidação. Grande parte das fontes de energia que sustentam nossa sociedade se originam de reações químicas. Mais de 75% da energia utilizada para movimentar veículos e manter o funcionamento das indústrias, por exemplo, surge da queima de combustíveis, tais como álcool, carvão, gás natural e derivados do petróleo, como gasolina, querosene e óleo diesel. Apesar da grande utilidade dessas fontes de energia, elas também são responsáveis por um dos principais problemas ambientais de nosso planeta, a poluição atmosférica. Os vilões, nesse caso, são os derivados do petróleo. A queima desse tipo de combustível é culpada por parte considerável da emissão de poluentes na atmosfera. Processos fotoquímicos. A poluição fotoquímica refere-se a uma mistura complexa de poluentes formados quimicamente na atmosfera, sob efeito da radiação solar, a partir de compostos percussores emitidos por fontes naturais e atividades humanas, óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, monóxido de carbono. O principal poluente fotoquímico é o ozônio.
Esta poluição do ar rica em ozônio é chamada de smog. As reações fotoquímicas estão relacionadas a questões importantes na atmosfera, tais como a formação e destruição da camada de ozônio, o buraco de ozônio na Antártica, a formação do smog fotoquímico e de ozônio na troposfera, além das famosas chuvas ácidas. Para a natureza, as consequências da chuva ácida são de destruição da cobertura vegetal, acidificação dos solos e das águas de rios e lagos. Oxidação. O O3 é conhecido como ozônio troposférico, pois é formado na troposfera, camada baixa da atmosfera onde vivemos. É gerado por reações fotoquímicas que ocorrem na presença da luz do Sol e envolve principalmente os compostos orgânicos voláteis e óxido de nitrogênio. Não deve ser confundido com o ozônio formado na estratosfera, camada alta da atmosfera, onde este gás ocorre naturalmente e atua como um filtro da radiação ultravioleta que incide sobre o planeta. O elevado poder oxidante do O3 e de outras substâncias presentes na poluição fotoquímica do ar resulta em efeitos nocivos para os seres vivos e o meio ambiente. A exposição a essas substâncias pode causar irritação nos olhos, nariz, garganta, diminuir a capacidade respiratória e agravar sintomas pré-existentes de doenças como asma, bronquite e rinite. Também está relacionado ao envelhecimento precoce da pele. Idosos, crianças, doentes e pessoas mais sensíveis aos seus efeitos são normalmente as classes da população mais afetadas. Além dos impactos na saúde dos seres humanos, também podem afetar a saúde de animais e espécies vegetais, causar deterioração prematura de matérias e formar uma névoa seca que diminui a visibilidade ambiente. É oportuno mencionar que o O3 também contribui para a intensificação do aquecimento global, fato que demanda ainda mais atenção com o seu controle. Principais reações envolvendo os óxidos de nitrogênio e o ozônio relacionado à poluição. Óxido de nitrogênio é formado pela reação de N2 e O2 que ocorre no interior de motores de automóveis. Óxido de nitrogênio também é responsável pela formação da chuva ácida. Ele é produzido nas indústrias do nylon e ácido nítrico. Também é encontrado nas atividades agrícolas, na queima da biomassa e também na queima dos combustíveis fósseis. Ozônio. O ozônio é responsável por filtrar as radiações solares, impedindo que grande parte das radiações ultravioletas chegue até a superfície do solo. A decomposição das moléculas de ozônio se dá de acordo com a intensidade de energia associada à radiação ultravioleta. Diferença da pressão de vapor de saturação e umidade relativa. A pressão de vapor de saturação define a máxima quantidade de água que o ar, a uma dada temperatura, pode conter. Umidade relativa é a relação entre a quantidade de água existente no ar e a quantidade máxima que poderia haver na mesma temperatura. A poluição termodinâmica é pouco conhecida por não ser facilmente observável. Ela não é visível ou audível, mas seu impacto é considerável. Ela ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema aquático, como um rio, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na população desse ecossistema. A poluição térmica do ar, embora menos comum, também pode provocar danos ambientais. A liberação de vapor de água por indústrias em uma área com pouca dispersão,
pode ocasionar a morte de alguns pássaros ou insetos. Algumas das causas principais da termodinâmica é a utilização da água para o resfriamento da indústria. Indústrias e usinas de energia são as maiores fontes de poluição térmica. Elas retiram água de fonte natural para resfriamento do maquinário e utilizam até mesmo em seus processos produtivos, desenvolvendo posteriormente em maior temperatura. Algumas das escalas de dispersão atmosférica são as escalas de movimento. Escala sinótica. A escala estão associadas aos movimentos do ar resultantes da circulação em geral da atmosfera, interagindo com as massas de ar, tendo extensão horizontal que varia de 100 a 3.000 km. Existem também as mesoescala, são os movimentos que incluem as brisas marítimas terrestres, circulação dentro dos vales e os fenômenos do efeito de ilhas de calor. A extensão horizontal dessa escala é de ordem de 100 km. E existem também as microescalas, incluem os movimentos resultantes dos efeitos aerodinâmicos das edificações das cidades e dos parques industriais, rugosidades da superfície e cobertura vegetal. Esses movimentos são responsáveis pelo transporte e difusão dos poluentes em um raio de 10 km. O vento é uma deslocação de gases atmosféricos em grande escala, causando diferentes tipos de pressão atmosférica. Quando a região da Terra aquece, a pressão atmosférica nessa região diminui e o ar eleva-se, causando instabilidade. Isto cria uma diferença na pressão atmosférica, fazendo com que o ar envolvente mais frio se desbloque na área maior da pressão para a área menor. O resfriamento ou aquecimento adiabático é definido pela termodinâmica como uma parcela de molécula que é aquecida ou resfriada sem sofrer nenhum tipo de perda de energia. A temperatura do ar é medida como taxa adiabática da quantidade de umidade que deve possuir entre ela e a quantidade de perda no ar. Nesse processo, normalmente, boa parte da água contida no ar acaba precipitando. Então, agora a parcela está do outro lado e pode-se perder a quantidade de água com a precipitação. A taxa adiabática é medida através da umidade da molécula, não sobre sua energia.